E se você voltasse para casa depois de sobreviver ao inferno por 3 anos e descobrisse que a pessoa que você mais amava, a única razão pela qual você continuou vivo, te traiu da pior forma possível? E se tudo pelo qual você lutou, tudo que você sacrificou, tudo que você perdeu, fosse em vão? O que você faria? Até onde a dor e a raiva podem levar um homem treinado para matar? Essa é a história de Marcus Cole, um soldado que descobriu que às vezes o verdadeiro inimigo não está do outro lado, mas dentro da sua própria casa. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like, porque essa história vai te impactar de uma forma que você não está preparado. Vamos começar. Marcus Cole tinha 29 anos quando embarcou para o Afeganistão. Era um homem bom, simples, daqueles que acreditam em fazer a coisa certa. Ele e Sarah eram casados há apenas 2 anos quando a ordem de mobilização chegou. Eles tinham acabado de comprar uma casa pequena nos subúrbios, nada luxuoso. Mas era deles. Sarah trabalhava como enfermeira no hospital local e Marcus era mecânico numa oficina da cidade. A vida não era perfeita, mas era boa, era feliz. Na noite antes de partir, Marcus e Sarah ficaram acordados até tarde na cozinha. Ela chorava segurando as mãos dele e ele prometia que voltaria. 3 anos, ele disse, é só isso. 3 anos e eu volto para você. Vamos ter filhos, vamos envelhecer juntos. Eu prometo. Sarah fez ele prometer que escreveria toda semana, que ligaria sempre que pudesse. Marcus prometeu. Ele sempre cumpria suas promessas, ou pelo menos tentava. Os primeiros meses no Afeganistão foram os mais difíceis. O calor era insuportável. O tipo de calor que derrete a pele e faz você questionar se o inferno realmente existe ou se você já está nele. Marcus escrevia para Sarah toda semana, contando sobre os amigos que fez no batalhão, sobre as paisagens estranhas e bonitas do deserto, sobre como ele sentia falta dela. Ele nunca contava sobre as coisas ruins. Nunca falava sobre o medo constante, sobre os tiroteios noturnos, sobre ver seus companheiros morrerem em suas mãos. Sarah respondia todas as cartas. Ela contava sobre o trabalho no hospital, sobre como a casa estava vazia sem ele, sobre os planos que tinha para quando ele voltasse. Ela sempre terminava as cartas dizendo, eu te amo e estou te esperando. Marcus guardava cada carta como se fosse ouro. Em noites difíceis, quando o som de explosões não o deixava dormir, ele lia e relia aquelas palavras até decorá-las. Depois de 1 ano, as coisas começaram a piorar. A missão de Marcus mudou. Ele não estava mais apenas patrulhando as ruas ou protegendo comboios. Agora, ele estava em operações de combate direto. Ele viu coisas que nenhum ser humano deveria ver. Ele fez coisas que nenhum ser humano deveria fazer. Uma noite, durante uma invasão numa vila suspeita de abrigar terroristas, Marcus atirou num homem que se recusou a parar quando ordenado. Só depois que o corpo caiu é que Marcus viu que o homem estava desarmado. Era apenas um civil assustado, tentando proteger sua família. Essa foi a primeira vez que Marcus questionou por que estava ali. Mas ele tinha um trabalho a fazer, e tinha Sarah esperando em casa. Ele continuou. As cartas começaram a ficar menos frequentes. Não por falta de vontade, mas porque às vezes Marcus não sabia o que escrever. Como você conta para a pessoa que ama que você matou pessoas inocentes? Como você explica que cada vez que fecha os olhos, vê o rosto de um homem morrendo? Sarah notou a mudança. Suas cartas ficaram mais preocupadas, perguntando se ele estava bem, implorando para que ele se abrisse com ela. Mas Marcus não conseguia. A cada mês que passava, a distância entre eles crescia.
Não apenas a distância física, mas algo mais profundo. Marcos estava mudando e Sara, do outro lado do mundo, não conseguia entender. No segundo ano, aconteceu algo que marcaria Marcos para sempre. Seu batalhão recebeu informações sobre um esconderijo terrorista numa pequena vila. A ordem era simples: cercar o local e neutralizar qualquer ameaça. Marcos e sua equipe entraram na madrugada. A operação estava indo bem até que alguém disparou o primeiro tiro. Em segundos, tudo virou caos. Marcos viu seu melhor amigo, um soldado chamado Jake, ser atingido bem na sua frente. Jake tinha 22 anos. Era casado há menos de um ano e sua esposa estava grávida. Ele morreu nos braços de Marcos, pedindo para que ele cuidasse de sua família. Marcos segurou Jake enquanto ele morria e algo dentro dele morreu junto. A partir daquele dia, Marcos não era mais a mesma pessoa. As cartas pararam completamente. Marcos simplesmente não conseguia mais escrever. Sara enviava mensagens desesperadas perguntando se ele estava vivo, implorando por qualquer sinal. Mas Marcos estava numa espiral tão profunda de dor e trauma que não conseguia responder. Ele estava vivo fisicamente, mas emocionalmente estava morto. Sara esperou. 1 mês se tornou 2. 2 se tornaram 6. Ela ligava para o exército constantemente pedindo informações sobre Marcos. Eles diziam que ele estava vivo e cumprindo sua missão, mas não podiam dar mais detalhes. Sara viveu em um limbo de incerteza e desespero. Ela ia trabalhar no hospital, voltava para aquela casa vazia e chorava olhando para as fotos de casamento na parede. Ela tentou ser forte, realmente tentou. Mas a solidão começou a consumi-la. O silêncio de Marcos era como uma morte lenta. Ela não sabia se ele ainda a amava, se ainda pensava nela, se ainda era o homem por quem ela se apaixonara. As amigas tentavam consolá-la, mas ninguém realmente entendia o que era amar alguém que estava vivo, mas completamente ausente. Foi nessa época, no final do segundo ano, que Sara conheceu David Brennan. Ele era médico no mesmo hospital onde ela trabalhava. David era tudo que Marcos costumava ser: gentil, atencioso, presente. Ele notou Sara chorando no corredor um dia, depois de um turno difícil, e ofereceu uma xícara de café. Eles conversaram. Sara desabafou sobre Marcos, sobre o silêncio, sobre o vazio que estava carregando. David apenas ouviu. Nos meses seguintes, David e Sara se tornaram amigos. Ele a ajudava com os turnos mais difíceis, convidava para almoços, fazia Sara rir pela primeira vez em muito tempo. Não havia nada romântico no início. Era apenas uma amizade que preenchia um vazio enorme. Mas solidão tem uma forma cruel de transformar a amizade em algo mais. Sara lutou contra seus sentimentos por David durante meses. Ela ainda usava a aliança de casamento, ainda tinha fotos de Marcos pela casa, ainda se considerava casada. Mas o coração humano é frágil e a ausência completa de Marcos por mais de um ano fez Sara começar a acreditar que ele nunca voltaria. Talvez ele tivesse mudado completamente. Talvez ele não a amasse mais. Talvez ele tivesse morrido e o exército apenas não havia informado. Um dia, quase 2 anos após a última carta de Marcos, Sara recebeu uma ligação Agência do governo. Eles informaram que Marcos estava oficialmente listado como desaparecido em combate. Não estava morto, mas também não havia confirmação de que estava vivo. Aquilo foi o ponto final para Sara. Em sua mente, ela tinha perdido Marcos. Ela chorou por semanas, fez um pequeno funeral simbólico com a família e tentou seguir em frente. Foi então que ela permitiu que seus sentimentos por David florescessem. Ela removeu a aliança pela primeira vez em 3 anos.
Ela aceitou o jantar romântico que David vinha propondo há meses. Ela começou a reconstruir sua vida e, eventualmente, ela se apaixonou. Não da mesma forma que amou Marcus, mas de uma forma nova, mais madura, nascida da dor e da necessidade de continuar vivendo. David se mudou para a casa que um dia foi de Marcus e Sarah. Ele conheceu a família dela, se tornou parte da vida dela de todas as formas. Sarah tentou contar para si mesma que isso era ok, que ela tinha o direito de ser feliz, que Marcus, provavelmente, estava morto ou nunca mais voltaria. Mas, no fundo, uma parte dela sempre se sentiu culpada. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Marcus ainda estava vivo. Ele havia sido capturado durante uma missão que deu errado e passou 6 meses como prisioneiro de guerra. Foram os 6 meses mais brutais de sua vida. Tortura diária, fome constante, isolamento completo. Quando finalmente foi resgatado, Marcus estava irreconhecível. Ele havia perdido 15 quilos, tinha cicatrizes por todo o corpo e seus olhos tinham aquele olhar vazio de alguém que viu o fundo do inferno. Levou mais 6 meses para Marcus se recuperar fisicamente o suficiente para voltar para casa. Durante todo esse tempo de recuperação numa base militar, ele não entrou em contato com Sarah. Não porque não quisesse, mas porque tinha vergonha. Vergonha do que tinha se tornado, vergonha de ter quebrado suas promessas de escrever, vergonha das coisas que havia feito para sobreviver. Ele acreditava que não merecia mais Sarah, que ela merecia alguém melhor, alguém que não estava tão quebrado. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de Sarah era a única coisa que mantinha Marcus vivo. Durante as torturas, ele imaginava o rosto dela. Durante as noites de insônia, ele se lembrava do sorriso dela. Sarah era sua âncora em um mar de escuridão. E quando finalmente recebeu alta para voltar para casa, Marcus tomou a decisão de que ia lutar por seu casamento. Ia mostrar para Sarah que ele ainda era o homem que ela amava, mesmo que isso não fosse totalmente verdade. Marcus não avisou que estava voltando. Ele queria surpreender Sarah, fazer algo romântico como nos filmes. Pegou um táxi do aeroporto direto para casa. Era uma tarde de outono quando o carro parou em frente àquela casa suburbana familiar. Marcus olhou pela janela e percebeu que algo estava diferente. O jardim estava impecável. As flores que Sarah sempre quis plantar finalmente estavam lá. Tudo parecia perfeito demais. Ele pagou o motorista, pegou sua mochila militar, surrada, e caminhou lentamente até a porta da frente. Seu coração estava acelerado, as mãos suavam. Ele não sabia por que estava tão nervoso. Era sua casa, era sua esposa, mas algo no ar parecia errado. Marcus estava prestes a tocar a campainha quando notou um carro na garagem. Um BMW preto, novo, caro. Não era o carro velho de Sarah e definitivamente não era a picape que ele havia deixado 3 anos atrás. Por um segundo, Marcus pensou que talvez fosse um carro de alguma amiga de Sarah visitando. Mas então ele viu a adesivo no vidro traseiro do carro, aqueles adesivos personalizados com nomes. Dizia Sarah and David. O mundo de Marcus parou. Quem era David? Por que o nome dele estava junto com o de Sarah num adesivo de casal? Marcus sentiu um frio na espinha, mas forçou-se a acreditar que havia uma explicação racional. Talvez fosse um irmão dela, um primo, qualquer coisa. Ele tocou a campainha e esperou. A porta se abriu e lá estava Sarah. Ela estava linda, mais bonita até do que Marcus. Lembrava? Usava um vestido casual, mas elegante. O cabelo estava arrumado de um jeito novo. Ela parecia feliz. Mas quando seus olhos encontraram os de Marcus, toda aquela felicidade evaporou.
Seu rosto ficou pálido, os olhos se arregalaram e ela deixou escapar um pequeno grito abafado. Marcos! Ela sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Oi, amor. Eu voltei, Marcos disse, tentando sorrir, mas sentindo que algo estava terrivelmente errado. Sara estava parada na porta sem se mover, apenas olhando para ele com uma mistura de choque, medo e algo que parecia ser culpa. Marcos deu um passo à frente para abraçá-la, mas Sara instintivamente deu um passo para trás. Aquele pequeno gesto, aquele recuo quase imperceptível, partiu algo dentro de Marcos. Você não pode estar aqui, Sara disse, rapidamente olhando nervosamente para dentro da casa. Eu não sabia que você estava voltando. Você não ligou, não avisou. Eu pensei que você estivesse morto, Marcos. Me disseram que você estava desaparecido. Eu sei. Eu devia ter avisado, mas eu queria surpreender você. Sara, eu sinto muito por tudo, por não escrever, por desaparecer, mas eu posso explicar. Marcos estava falando rápido, desesperado, mas foi interrompido por uma voz masculina vinda de dentro da casa. Sara, está tudo bem aí? A voz era profunda, preocupada, íntima. O tipo de voz de alguém confortável naquele espaço, naquela casa, com aquela mulher. Marcos sentiu seu sangue gelar. Sara fechou estivesse rezando para que aquilo não estivesse acontecendo. Um homem apareceu atrás de Sara. Ele era alto, bem vestido, tinha aquele ar de profissional bem-sucedido. Mais velho que Marcos, talvez uns 35 anos, com uma barba bem aparada e óculos de armação cara. Ele colocou a mão no ombro de Sara num gesto protetivo e foi então que Marcos viu. Ele não estava usando camisa, apenas uma calça de moletom, como alguém que estava confortável em casa, na sua própria casa. Quem é você? David perguntou, olhando Marcos de cima a baixo, notando o uniforme militar surrado, a barba por fazer, o olhar selvagem. Marcos não respondeu. Ele estava olhando fixamente para a mão de David no ombro de Sara. Tudo começou a fazer sentido de uma forma cruel e devastadora. O carro na garagem, o nome no adesivo, a reação de Sara, a voz íntima daquele homem. Aquele homem estava na casa dele, com a mulher dele, confortável, como se pertencesse ali. Marcos, por favor, Sara. Começou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Deixa eu explicar. Não precisa explicar. Marcos disse. Sua voz era estranhamente calma, o tipo de calma que vem antes de uma tempestade. Eu entendo perfeitamente. Eu estava no inferno por 3 anos e você substituiu. Não foi assim. Sara chorou. Você desapareceu, Marcos. Por 2 anos eu não tive notícias suas. Me disseram que você podia estar morto. Eu sofri, eu chorei, eu tentei continuar vivendo. Você não pode me culpar por seguir em frente. Seguir em frente? Marcos riu, mas era um riso amargo, quebrado. Seguir em frente é superar uma perda. Isso aqui, ele apontou para David, isso é traição. David, percebendo a tensão crescente, tentou intervir. Olha, cara, eu entendo que isso é difícil, mas Sara pensou que você tinha morrido. Ela sofreu muito e quando nos conhecemos... Cala a boca! Marcos gritou, e pela primeira vez, David viu o perigo real naquele homem. Marcos tinha mudado desde que saíra daquela casa 3 anos atrás. Ele não era mais o mecânico gentil que partira para a guerra. Ele era algo diferente agora, algo mais escuro, mais perigoso. Seus olhos tinham aquele brilho de alguém que conhece violência intimamente. Sara rapidamente se colocou entre os 2 homens. Marcos, por favor, não faça isso. Eu sei que você está com raiva, eu sei que te machuquei, mas por favor não faça nada de que você vá se arrepender. Me arrepender? Marcos repetiu. Eu já me arrependo. Me arrependo de ter ido para aquela
Maldita guerra. Me arrependo de ter acreditado que você me esperaria. Me arrependo de ter sobrevivido àquele inferno só para voltar e encontrar isso. Marcos pegou a mochila que havia deixado cair no chão. Suas mãos estavam tremendo, não de medo, mas de raiva pura e dor. Essa ainda é minha casa, Sarah. Meu nome ainda está na escritura. Mas eu vou sair agora, porque se eu ficar mais um minuto olhando para vocês dois, eu vou fazer algo que um soldado foi treinado para fazer. A ameaça velada, não. Passou despercebida. David puxou Sarah para dentro da casa. Você deveria ir embora, ele disse para Marcos, tentando soar firme, mas havia medo em sua voz. Marcos olhou para Sarah uma última vez. Eu matei pessoas por você. Eu sofri torturas pensando em você. Eu me mantive vivo porque tinha você. E você não teve a decência de esperar nem 3 anos completos. Foram quase 3 anos sem notícias suas, Marcos. Sarah disse entre soluços. Você não sabe o que é viver na incerteza, na dor constante. Sozinha. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mas eu não podia passar a vida esperando por um fantasma. Marcos assentiu lentamente, como se finalmente entendesse. Você está certa. Eu virei um fantasma. O Marcos que você conheceu morreu naquela guerra. Mas o engraçado é que o fantasma voltou e descobriu que foi substituído antes mesmo de morrer de verdade. Ele se virou e começou a caminhar pela rua. Sarah gritou seu nome, mas ele não olhou para trás. Marcos caminhou sem destino por horas, ainda usando seu uniforme militar, carregando aquela mochila pesada sem saber para onde ir. A casa que era sua não era mais seu lar. A mulher que era sua estava nos braços de outro. A vida que ele tinha não existia mais. Marcos acabou num bar velho do outro lado da cidade. Era o tipo de lugar escuro e esquecido onde veteranos de guerra costumam acabar. Ele sentou no balcão e pediu uísque. Depois outro, depois mais outro. O barman, um homem velho com cicatrizes próprias, reconheceu o uniforme e não fez perguntas, apenas continuou servindo. Horas se passaram. Marcos estava no seu 8º copo quando um homem sentou ao lado dele. Era seu antigo tenente, Harris, agora aposentado, mas ainda carregando aquele porte militar. Harris tinha ouvido pelos canais militares que Marcos tinha retornado e, conhecendo a situação, imaginou onde o encontraria. Soube do que aconteceu. Harris disse pedindo uma cerveja. Marcos não respondeu. Apenas tomou mais um gole. Minha ex-mulher fez a mesma coisa. Durante minha 2ª missão, voltei e encontrei a casa vazia e os papéis do divórcio esperando. E o que você fez? Marcos perguntou, sua voz pastosa do álcool. Quase fiz algo muito estúpido, Harris admitiu. Quase fui atrás do cara, quase fiz coisas que um homem treinado para a guerra pode fazer. Mas aí percebi que se eu fizesse isso, tudo pelo que lutei, tudo que sacrifiquei, seria em vão. Eu me tornaria exatamente o monstro que estava lutando contra. Marcos riu amargamente. Tarde demais. Para esse conselho, eu já sou o monstro. Você sabe o que eu fiz lá, as coisas que eu vi. Eu não posso voltar a ser normal. Não sei nem o que é ser normal mais. Eu sei. Harris disse calmamente. Todos nós sabemos. Mas você tem uma escolha agora, Cole. Você pode deixar a raiva te consumir. Pode deixar essa traição te transformar em algo pior do que você já é. Ou pode escolher lutar uma última batalha. A batalha mais difícil de todas. Que batalha? Marcos perguntou virando-se para olhar. Harris pela primeira vez. A batalha contra si mesmo, Harris respondeu. A batalha para não deixar a guerra te destruir completamente. Para não deixar a dor te transformar no inimigo. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo,
olhando para o copo vazio na sua frente. E se eu não quiser lutar mais? E se eu estiver cansado de lutar? Harris colocou uma mão no ombro de Marcus. Então você vai descansar, mas vai descansar como um homem, não como um monstro. Vai descansar sabendo que deu tudo de... Sim, não que desistiu na última batalha. Marcus voltou para aquela casa tarde da noite. Ele não queria estar ali, mas não tinha para onde ir. Sarah estava esperando na sala, ainda acordada. David havia ido embora por enquanto, provavelmente por pressão dela. Quando viu Marcus entrar, ela se levantou rapidamente. Você está bêbado? Ela observou, notando o cheiro de álcool. Não o suficiente, Marcus respondeu, jogando-se no sofá que costumava ser seu. Tudo na sala era diferente. Móveis novos, decoração nova, até as cores das paredes haviam mudado. Era como estar numa casa estranha que apenas parecia vagamente familiar. Sarah sentou numa poltrona distante, mantendo espaço entre eles. Eles ficaram em silêncio por vários minutos, antes que ela finalmente falasse. Eu nunca quis que fosse assim. Mas foi, Marcus disse simplesmente. Você precisa entender, Marcus. Quando você parou de escrever, quando meses viraram um ano e você não dava sinais de vida, eu tive que aceitar que talvez você nunca voltasse. Eu não podia viver em um limbo eterno. Eu estava sendo torturado, Marcus disse de repente, sua voz baixa, mas cheia de dor. Por 6 meses eu fui prisioneiro deles. Eles me quebraram de todas as formas possíveis, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E a única coisa que me manteve vivo, que me fez resistir, foi pensar em você, em voltar para você. Sarah começou a chorar. Eu não sabia. Como eu poderia saber? Eles me disseram que você estava desaparecido, presumidamente morto. Mas eu não estava morto, Marcus disse, olhando para ela com aqueles olhos vazios. E quando finalmente consegui voltar, gastei meus últimos 6 meses de recuperação sonhando com esse momento. Sonhando em te abraçar de novo, em reconstruir nossa vida. E então eu chego aqui e encontro outro homem na minha casa, na minha cama, com a minha esposa. Ex-esposa, Sarah corrigiu suavemente. Legalmente, nós estamos divorciados. Eu assinei os papéis há 6 meses. Quando você foi declarado morto, aquelas palavras foram como uma facada final. Você assinou os papéis, você assumiu que eu estava morto e seguiu em frente. Marcus riu, mas era um som sem humor. Sabe o que é engraçado? Eu realmente morri lá. O Marcus que você conheceu, que você amou, ele morreu naquele deserto. O que voltou é apenas restos. Um fantasma usando a cara dele. Então me ajude a entender, Sarah implorou, inclinando-se para a frente. Me ajude a entender o que aconteceu com você. O que você passou? Talvez possamos... Possamos o quê? Marcus interrompeu. Voltar atrás, desfazer o que você fez, expulsar o David da nossa vida e fingir que tudo está bem? Eu não sei, Sarah gritou, frustra. Eu não sei o que fazer, Marcus. Eu ainda me importo com você. Parte de mim sempre vai se importar. Mas você está certo. Você mudou. Você não é mais o homem com quem casei. E eu mudei também. Eu tive que mudar para sobreviver. E o David? Marcus perguntou, forçando-se a dizer o nome. Você o ama? Sarah hesitou e aquela hesitação disse tudo. Sim, ela finalmente admitiu. De uma forma diferente, mas sim. Ele me ajudou quando eu estava destruída. Ele estava lá quando você não estava. Porque eu estava sendo torturado numa prisão, Marcus disse, sua voz aumentando. Porque eu estava lutando para sobreviver. Porque eu estava do outro lado do mundo cumprindo meu dever. E você usa isso contra mim? Não,
Sara protestou. Eu não estou usando contra você. Estou apenas tentando explicar que quando alguém desaparece da sua vida completamente, quando não há comunicação, quando você não sabe se está vivo ou morto, você eventualmente tem que escolher viver de novo. Foi o que fiz. Escolhi viver. Marcos se levantou do sofá abruptamente, fazendo Sara pular de susto. E eu escolhi morrer 1000 vezes porque tinha você para voltar, mas parece que fiz a escolha errada. Ele subiu para o quarto que costumava ser dele. Tudo estava diferente ali também. As roupas no armário eram de outro homem. O perfume no ar era masculino, não o dele. Até a cama tinha lençóis novos. Marcos sentiu náusea imaginando Sara e David ali, no lugar onde ele e ela costumavam fazer amor, onde costumavam conversar até tarde, onde costumavam planejar o futuro. Ele encontrou algumas de suas coisas antigas guardadas numa caixa no canto do closet. Fotos, cartas, pequenas lembranças de uma vida que não existia mais. Marcos pegou uma foto deles no dia do casamento. Eles pareciam tão jovens, tão felizes, tão inocentes. Ele mal reconhecia o homem naquela foto. Naquela noite, Marcos não dormiu. Ele ficou sentado no chão do quarto, segurando aquela foto, deixando lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto. Ele não estava chorando de tristeza, estava chorando de raiva. Uma raiva profunda, visceral, que crescia dentro dele como um tumor. Pensamentos escuros começaram a invadir sua mente. Ele sabia onde David morava. Seria fácil visitá-lo. Ele tinha habilidades que a maioria das pessoas não tem. Ele sabia exatamente como causar dor, como fazer alguém sofrer, como fazer alguém desaparecer. Esses pensamentos o assustaram, mas também o seduziram. A ideia de vingança era tão doce, tão tentadora. Mas então ele lembrou das palavras de Harris. Não se torne um monstro. Marcos apertou o punho com tanta força que suas unhas cravaram na palma da mão. Ele estava numa guerra consigo mesmo agora. Uma guerra entre o homem que ele era e o monstro que a guerra havia criado. Nos dias seguintes, uma rotina estranha e desconfortável se estabeleceu. Marcos dormia no quarto de hóspedes, evitava Sara durante o dia e passava as noites bebendo ou andando sem rumo pela cidade. Sara tentou algumas vezes iniciar conversas sobre o futuro, sobre o que fariam a respeito da casa, sobre quando Marcos iria oficialmente sair. Mas cada conversa terminava em discussão ou em silêncio tenso. David tinha ficado afastado por alguns dias, mas eventualmente voltou. Ver os dois juntos era tortura para Marcos. Ele via a maneira como David olhava para Sara, a maneira como ele tocava nela casualmente, a intimidade entre eles que levara anos para Marcos construir com ela, e cada vez que via, um pouco mais da sua humanidade morria. Uma semana depois de sua chegada, Marcos acordou no meio da noite com um pesadelo. Ele estava de volta naquela prisão, sendo torturado, e na visão podia ver Sara rindo com outro homem enquanto ele gritava pedindo ajuda. Ele acordou suado, tremendo, com o coração acelerado. Estava tendo um ataque de pânico, algo que tinha se tornado comum desde sua captura. Ele desceu para a cozinha para beber água e encontrou Sara já ali, fazendo chá. Ela olhou para ele com preocupação quando viu seu estado. Você teve outro pesadelo? Não era uma pergunta. Marcos assentiu, bebendo água direto da torneira, tentando controlar a respiração. Sara hesitou. Então se aproximou devagar e colocou uma mão no braço dele. Era o primeiro toque físico entre eles desde que ele voltara. Marcos fechou os olhos. O toque era familiar, mas também dolorosamente diferente. Você precisa de ajuda, Marcos.
Sara disse suavemente. Ajuda profissional. Você está sofrendo de PTSD severo. Eu posso te ajudar a encontrar um terapeuta, alguém especializado em veteranos. Eu não preciso de terapeuta, Marcos disse, mas sua voz tremia. Eu só preciso que tudo volte ao normal. Mas normal não existe mais, existe? Não, Sara admitiu. Não existe, para nenhum de nós. Mas isso não significa que não possamos encontrar um novo normal, separados. Marcos se afastou do toque dela. Separados. É isso que você quer? Papéis de divórcio oficiais, divisão de bens, cada um segue seu caminho? Eu acho que seria melhor para os dois, Sara disse, lágrimas nos olhos novamente. Você precisa se curar, Marcos, e não pode fazer isso aqui, não pode fazer isso perto de mim, não enquanto tudo isso está tão fresco e machucado. Você está certa, Marcos disse de repente, surpreendendo Sara. Você está absolutamente certa. Eu não posso ficar aqui. Não posso olhar para você todos os dias sabendo que você está com ele. Não posso dormir nesta casa sabendo que ele dormiu na minha cama. Eu vou sair. Marcos. Não, ele a interrompeu. Você fez suas escolhas. Eu respeito isso, mas eu também tenho que fazer as minhas. E minha escolha é ir embora antes que eu faça algo de que vamos nos arrepender. Naquela manhã, Marcos empacotou as poucas coisas que ainda considerava suas. Eram pateticamente poucas. Algumas roupas velhas, a foto do casamento, as cartas que Sara havia enviado nos primeiros meses. Toda uma vida resumida a uma mochila. Harris tinha se oferecido para Marcos ficar com ele temporariamente, e Marcos aceitou. Antes de sair, ele encontrou Sara uma última vez na sala. Ela tinha papéis na mão, papéis de divórcio atualizados. Eu já tinha começado o processo quando você foi declarado morto, ela explicou. Só precisa assinar aqui. Marcos pegou os papéis, leu por cima. Era tão clínico, tão legal, tão definitivo. O fim de um casamento, o fim de promessas, o fim de sonhos, tudo resumido em termos jurídicos. Ele assinou sem hesitar. Não porque não se importava, mas porque se importar demais estava o matando por dentro. Eu espero que ele te faça feliz, Marcos disse, entregando os papéis de volta. De verdade, eu espero que David te dê tudo que eu não pude. Sara abraçou os papéis contra o peito. Eu nunca quis te machucar, Marcos. Você precisa acreditar nisso. Eu acredito, Marcos disse, e era verdade. Mas isso não torna a dor menor. Ele caminhou até a porta, parou e se virou uma última vez. Você sabe o que é o pior de tudo, Sara. Não é que você seguiu em frente. Não é que você se apaixonou por outra pessoa. O pior é que durante 3 anos, durante torturas, durante momentos em que eu queria desistir e morrer, a única coisa que me manteve vivo foi a imagem de você. E agora eu não posso nem ter isso, porque toda vez que fecho meus olhos e vejo seu rosto, eu vejo a traição. Ele saiu sem esperar resposta. Sara ficou ali parada, sozinha naquela sala, segurando os papéis de divórcio e chorando. Ela sabia que tinha feito o que acreditava ser certo, mas isso não tornava mais fácil ver Marcos destruído assim. Marcos passou as próximas semanas na casa de Harris, uma pequena cabana nos arredores da cidade. Harris tinha se aposentado após perder uma perna numa explosão anos atrás e vivia uma vida quieta e solitária. Os 2 homens, ambos marcados pela guerra de formas diferentes, encontraram uma espécie de compreensão silenciosa um no outro, mas Marcos estava ficando pior, não melhor. Os pesadelos eram constantes agora. Ele começou a ver coisas que não estavam lá, flashbacks tão vívidos que ele perdia a noção de onde estava. Certa vez acordou com as mãos no pescoço de Harris, achando que ele era um inimigo.
Harris conseguiu acalmá-lo, mas ambos ficaram assustados com o incidente. Você precisa buscar ajuda, filho. Harris insistiu pela 100ª vez. Isso não vai melhorar sozinho. Mas Marcus se recusava. Em vez disso, ele passou a passar seus dias desenvolvendo uma obsessão perturbadora. Ele começou a seguir Sarah e David, não de forma óbvia, mas discreta, de longe. Ele observava os dois saírem para jantar, voltarem para casa juntos, viverem a vida que deveria ser dele. Uma parte dele sabia que isso não era saudável, que estava ficando doente. Mas outra parte, a parte escura que a guerra havia plantado nele, sussurrava. Ideias cada vez mais violentas. Você poderia acabar com ele, a voz dizia. Seria tão fácil. Você sabe como. Você foi treinado para isso. Marcus começou a planejar. Não conscientemente no início, mas os planos se formavam mesmo assim. Ele sabia a rotina de David, sabia quando ele ficava sozinho, sabia onde eram os pontos cegos de câmeras. Era assustador como facilmente esses pensamentos vinham, como naturalmente seu cérebro de soldado calculava táticas. Foi Harris quem finalmente o confrontou. Uma noite ele encontrou Marcus estudando mapas da cidade, anotações sobre horários e locais. O que você está fazendo, Cole? Harris perguntou, sua voz severa. Marcus olhou para ele com olhos vazios. Eu não sei mais. Estou ficando louco, Harris. Os pensamentos na minha cabeça, as coisas que eu quero fazer, não são normais. Não são de uma pessoa sã. Harris sentou ao lado dele. Quando eu perdi minha perna e minha esposa no mesmo ano, eu também tive esses pensamentos. Pensamentos de vingança, de fazer as pessoas sofrerem como eu estava sofrendo. Você sabe o que me salvou? O quê? Marcus perguntou. Aceitação, Harris disse simplesmente. Aceitar que a guerra tinha me mudado. Aceitar que eu nunca seria o mesmo. Aceitar que algumas perdas não podem ser vingadas ou consertadas, apenas vividas. A dor não desaparece, Cole, mas você aprende a carregar ela sem deixar que ela te carregue. Naquela noite, Marcus tomou uma decisão. Ele foi até uma ponte na saída da cidade, um lugar alto, sobre um rio escuro. Ele estava carregando sua arma de serviço, algo que tecnicamente deveria ter entregado, mas não o fez. Ficou ali parado na chuva, olhando para baixo, pensando como seria fácil acabar com tudo. Não era a primeira vez que tinha pensado em suicídio, mas era a primeira vez que estava realmente considerando seriamente. Que tipo de vida o esperava? Sem família, sem esposa, sem carreira, assombrado por memórias e incapaz de funcionar normalmente. Talvez fosse melhor assim. Talvez fosse mais gentil. Ele levantou a arma, pressionou contra sua têmpora. Seu dedo estava no gatilho. Tudo o que precisava era de um pequeno movimento, uma fração de segundo de coragem ou covardia, dependendo de como você via. Mas então seu telefone tocou. Era Harris. Marcus atendeu com a mão tremendo. Onde você está? Harris perguntou, e havia urgência em sua voz. Cole, eu preciso que você me diga onde está agora. Na ponte da Route 9, Marcus respondeu, sua voz saindo como um sussurro. Eu estou indo aí. 20 minutos. Você consegue esperar 20 minutos por mim? Marcus olhou para a arma, depois para o vazio abaixo dele, depois para o telefone. Por quê? Por que você se importa? Porque eu já estive onde você está, Harris disse. E porque se eu não tivesse tido alguém que se importou o suficiente para me parar, eu não estaria aqui hoje. 20 minutos, Cole. Só isso que eu estou pedindo. Marcus lentamente abaixou a arma. 20 minutos, ele concordou. Ele sentou na beirada da ponte, pernas balançando sobre o vazio, e esperou.
A chuva continuava caindo, fria e implacável. Cada minuto parecia uma hora. Os pensamentos escuros continuavam sussurrando, tentando convencê-lo de que não havia razão para esperar, que não havia esperança. Mas ele esperou. E quando Harris finalmente chegou, desajeitado com sua prótese, mas determinado, Marcus deixou o homem mais velho puxá-lo de volta da beira. Os dois homens ficaram ali na chuva, Harris segurando Marcus enquanto ele finalmente desmoronava, chorava de verdade pela primeira vez desde que voltara. Eu não sei como seguir em frente, Marcus soluçou. Tudo que eu era, tudo que eu tinha, se foi. O que sobrou não vale a pena salvar. Isso é a dor falando, Harris disse firmemente. E a dor mente. Ela te diz que você não vale nada, quando a verdade é que você é um sobrevivente. Você sobreviveu ao inferno, Cole. Você pode sobreviver a isso também. Nos dias seguintes, Harris forçou Marcus a buscar ajuda real. Ele o levou a um centro de apoio para veteranos, o inscreveu em terapia, o fez começar a tomar medicação para PTSD. Não foi fácil. Marcus resistiu em cada passo do caminho, mas Harris permaneceu firme. A terapia foi brutalmente difícil. Marcus teve que confrontar não apenas o trauma de Sarah, mas tudo o que tinha acontecido na guerra, as mortes que tinha causado, as atrocidades que tinha testemunhado, a culpa de sobrevivente que carregava. Sessão após sessão, ele desenterrava memórias que tinha enterrado profundamente. Seu terapeuta, Dr. Richardson, era um veterano ele mesmo. Ele entendia de uma forma que outros não podiam. O que você está sentindo é normal, ele explicava constantemente. Raiva, dor, pensamentos suicidas, pensamentos de vingança, são todas respostas normais a trauma extremo. Mas normal não significa saudável. Normal não significa que você tem que agir sobre esses sentimentos. Lentamente, muito lentamente, Marcus começou a melhorar. Não no sentido de que a dor desapareceu, mas no sentido de que ele aprendeu a funcionar apesar dela. Ele encontrou um emprego numa oficina mecânica do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar onde pudesse encontrar Sarah. Ele começou a frequentar reuniões de grupo para veteranos, ouvindo e compartilhando histórias com outros homens e mulheres que entendiam. 6 meses depois de assinar os papéis de divórcio, Marcus recebeu uma carta de Sarah. Ela estava se casando com David. A notícia deveria ter destruído Marcus, mas em vez disso, ele sentiu nada. Ou quase nada, uma tristeza distante como uma dor de uma ferida antiga que já tinha cicatrizado. Ele não foi ao casamento, obviamente, mas naquele dia ele fez algo significativo. Ele pegou todas as fotos dele e Sarah, todas as cartas, todas as lembranças daquele casamento e vida anterior, e as queimou numa fogueira no quintal de Harris. Não com raiva, mas com intenção. Como um ritual de fechamento. Você tem certeza? Harris perguntou, observando as chamas consumirem. Memórias. Tenho, Marcus respondeu. Eu carreguei isso comigo por tempo demais. Se eu quiser seguir em frente, realmente seguir em frente, eu preciso deixar ir. Não apenas Sarah, mas o Marcus que eu era. Aquele homem está morto, e talvez seja a hora de fazer as pazes com isso. A vida continuou. Marcus nunca se tornou o homem que era antes da guerra. Isso era impossível. Mas ele se tornou uma nova versão de si mesmo. Uma versão marcada por cicatrizes, tanto visíveis quanto invisíveis, mas uma versão que estava aprendendo a viver apesar delas. Ele nunca mais viu Sarah depois daquele dia na casa. Ocasionalmente, ouvia notícias sobre ela através de conhecidos mútuos, que ela estava feliz, que tinha tido um filho, que tinha construído uma vida boa com Dave.
E embora ainda doesse, uma parte pequena, mas crescente de Marcos conseguia sentir, não exatamente felicidade por ela, mas aceitação. Anos depois, Marcos estava trabalhando na oficina quando um cliente entrou com um carro antigo, precisando de reparos. O cliente ficou impressionado com o trabalho de Marcos e começou uma conversa. Eles falaram sobre carros, sobre a cidade e, eventualmente, sobre suas histórias. "Você é veterano?" o homem perguntou, notando as tatuagens militares de Marcos. "Fui", Marcos respondeu. "Afeganistão, 3 anos." "Deve ter sido difícil voltar", o homem comentou. Marcos parou o que estava fazendo, olhou para suas mãos manchadas de graxa, mãos que já seguraram armas e vidas. "Foi a coisa mais difícil que já fiz", ele admitiu. "Mais difícil que qualquer batalha na guerra, porque na guerra você sabe quem é o inimigo, mas quando você volta, descobre que o maior inimigo está aqui dentro." Ele tocou seu peito. "Mas você superou." Marcos pensou sobre isso. Superou? Não exatamente. Sobreviveu? Sim. Aprendeu a viver com as cicatrizes? Eventualmente. "Eu estou tentando", ele disse finalmente. "Um dia de cada vez." E essa era a verdade. Marcus Cole nunca se recuperou completamente. Como poderia? A guerra o tinha mudado permanentemente. A traição de Sarah tinha deixado feridas que nunca cicatrizariam totalmente. Mas ele tinha feito uma escolha, a escolha de continuar vivendo. Tarde da noite, quando os pesadelos ainda vinham, quando a raiva ainda o visitava, Marcos se lembrava das palavras de Harris. "Você sobreviveu ao inferno, você pode sobreviver a isso também." E na maioria das noites, acreditava nessas palavras. Na maioria das noites, era o suficiente. A história de Marcos não tem um final feliz no sentido tradicional. Ele não encontrou um novo amor. Ele não reconstruiu sua vida de volta ao que era. Ele não superou seu trauma, mas ele encontrou algo talvez mais importante. Ele encontrou um propósito em sobreviver, em ser uma voz para outros veteranos que estavam lutando, em usar sua dor para entender e ajudar outros em dor. Porque no final, guerra não termina quando você volta para casa. A verdadeira guerra começa quando você tem que lutar contra os demônios dentro de você. E às vezes, a maior vitória não é destruir o inimigo, mas escolher não se tornar um. Marcos escolheu lutar essa batalha, e todo dia que ele acordava e escolhia viver era uma pequena vitória sobre a escuridão. Se você conhece alguém que está passando por isso, se você ou alguém próximo é um veterano lutando contra PTSD, depressão, pensamentos suicidas, saiba que há ajuda disponível. Ligue para a linha de prevenção ao suicídio de veteranos. Busque terapia. Fale com alguém. A batalha mais difícil não precisa ser lutada sozinho. E se você chegou até aqui nessa história, obrigado por ouvir. Obrigado por entender que nem todas as feridas da guerra são visíveis e que alguns soldados continuam lutando muito depois que a guerra oficialmente termina. Se essa história te impactou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Nos vemos na próxima história.